Eu espero que você tenha tido aí uma boa noite, né? E com abençoe aí com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nesse estudo que nós vamos ter nessa manhã, abençoada por Deus, né? Na lição 9, amém? Onde fala sobre a retrospectiva. Eu convido você nesse momento, eu convido você a preparar um lugar aí, um lugar bem aconchegante, para que nós possamos estar examinando a Escritura, aprendendo mais de Deus, para que nós possamos ser mais que vitoriosos na presença do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar, aleluia, essa programação, esse estudo, né? Estudando aqui, nós estamos aqui direto da Rádio Amiga, aleluia, glória a Deus. Voz Amiga. Voz Amiga, eita glória, que benção com os homens de Deus aqui. E quero convidar você para estar abrindo a vossa Bíblia. Amém? Pega a tua espada aí, vamos estar Aleluia. Lendo a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Aonde essa lição vem falar de alguns objetivos. Retrospectiva, em primeiro lugar. O que é o objetivo desta manhã? É de agradecer, mudar, continuar, Aleluia. trabalhando para depois regozijar com o crescimento. Aleluia. São 3 tópicos bons, aleluia, onde eu e você vamos aprender nessa manhã. Glória a Deus. Então eu convido você, abra a tua Bíblia aí no Salmo 126. Estarei aqui juntamente com os irmãos, juntamente com você, querido ouvinte, lendo aqui. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Agora, nesse momento, em primeiro lugar, por toda vez vamos buscar o reino dos céus, para que nós possamos ter entendimento, sabedoria. Quero fazer essa oração com você, meu querido ouvinte, você que nos ouve, você que nos assiste também. Inclina a tua cabeça, em reverência ao Espírito Santo de Deus, a Deus, ao Senhor Jesus, para que nós possamos ter sabedoria e entendimento. Aleluia. Querido Deus, estamos nesta manhã, Senhor, buscando mais do Senhor. Meu Deus, dai-nos, Senhor, a tua sabedoria do teu Espírito Santo. Meu Deus, ó Pai, dai-nos, Senhor, entendimento, para que nós possamos, ó Deus, compreender esta palavra. Pai de glória, que nós possamos ser praticantes, ali, meu Deus, verdadeiros cristãos, onde obedecemos a Ti, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, agradecemos e Te louvamos. Amém. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Aleluia. Eita benção, né? Então, os objetivos dessa lição. Meu querido cooperador Éder, o objetivo dessa lição hoje, primeiro agradecer, né? Amém. Trazer uma retrospectiva à nossa mente. Com certeza. Não é verdade? O salmista aqui, o poeta aqui, o salmista, ele já leva a presença de Deus, trazendo em memória aqui, né? Porque o povo já passava, ele passou por exílio, passou por um momento, né? Onde eles tiveram, foi preciso passar. Exatamente. Verdade? Foi preciso passar. E isso, o salmista, ele começou a trazer na mente dele algo para que pudesse ser fortalecido. Não que ele viesse desistir. Não que ele viesse desistir, mas trouxe algo do passado para que ele pudesse ter mudança, né, na certeza. Então, deixo contigo agora nesse momento, meu querido. Aleluia para você. Graças a Deus. Bem colocado aí, né, essa reflexão do pastor Ronaldo, que bênção, né? Mas primeiramente eu queria mandar um abraço, pastor, para todos os professores, porque ontem foi o dia do professor. Que bênção, glória. Ontem foi o dia do professor, todos os professores que estão ali na linha de frente da educação. Oh, é verdade. E principalmente
maior professor de todos os tempos, que é o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá entendimento. Então hoje é dia do Espírito Santo também. Aleluia. É Ele que é o nosso professor, é Ele que faz com que nós entendamos as Escrituras. E eu creio que Ele está aqui nesta manhã, pastor Ronaldo. Eu creio também. Ele vai nos dar entendimento. Oh, glória. E as pessoas que estão em casa ouvindo vão entender também a palavra Verdade. de Deus, em nome de Jesus. Então um abraço para todos os professores, em nome de Jesus. Então, como o pastor Ronaldo diz, o estudo é sobre retrospectiva. Quando vai chegando no final do ano, os mercados, as grandes lojas, eles fazem um fechamento para balanço. Aí eles fazem uma retrospectiva de tudo aquilo da perca, de todos os lucros, de tudo aquilo que deu errado ou deu certo, para poder fazer uma mudança, para poder melhorar. Então, retrospectiva é quando nós olhamos para trás, né? O salmista deixa bem claro aqui. Nós olhamos para trás e vemos o que Deus fez na nossa vida. Isso nos traz a memória, nos traz a mente das grandezas de Deus. Isto é um combustível para quê? Para que nós possamos olhar para frente. Então, este salmo aqui, 126, assim como eu sempre tenho falado aqui no estudo bíblico, do Salmo 120 ao 134 é salmo de romagem. São salmos de peregrinação espiritual. É um salmo que nos auxilia e nos ajuda na nossa caminhada até a Nova Jerusalém. Porque assim como eu sempre digo, nós não estamos mais no Egito. Mas também nós não chegamos na Nova Jerusalém, nós estamos no deserto. Então, enquanto estamos no deserto, nós passamos por lutas, dificuldades, provações. E o salmista aqui, quando ele diz no Salmo 126, já lido pelo pastor Ronaldo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com os que sonham. O Salmo fala do cativeiro babilônico. Restaurar é reconstruir, é reestruturar, é reconquistar, é restaurar, significa mudar, voltar à forma original. Então, Deus, Ele restaurou a sorte. Sorte é destino, sorte é caminho, é mudança. Então, Deus, Ele restaurou a sorte do povo, porque ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Então, este salmo é um salmo de retrospectiva. Então, quando nós olhamos para trás, pastor, a nossa vida ela é dividida em duas partes, antes e depois de Cristo. Então, volta para trás, faz uma retrospectiva da tua vida e olha para trás como era a sua vida, se vem a sua memória, como você era antes de Jesus e como você é hoje, o que Jesus fez na sua vida. Inclusive em Lamentações, né? Sim. O profeta Jeremias vai muito, né, do capítulo 3, versículo 21, né? Fala Sim. sobre trazer, né, em memória o que traz esperança. Esperança, Verdade? exatamente. Então, isso é verdade. Então, e aqui o salmista ainda fala sobre o que ele trouxe a esperança, a restauração, né? E como o senhor, né, o senhor falou que passou por um deserto. Ali refere-se aqui também um deserto de Neguete, né? Sim, Aleluia. E aquela região, né, da Israel ali, sequíssima, árida, né? Árida. Então fala que veio a restauração e eles veio como uma vida para eles, né? Exatamente. Então eu acho que é como o senhor está falando também. Né? Na verdade, a palavra do Senhor fala aqui sobre restaurar, sobre refletir e fala sobre a gratidão. A gratidão, exatamente. Trazer a memória, né? Aqui o salmista ele fala sobre o que o povo passou e o que Deus fez também, né? Pelo povo, não é verdade? Continua fazendo. Continua né? fazendo. Vai fazendo. Porque Jesus mesmo disse, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É verdade. Então ele continua trabalhando. Aí esse salmo é um salmo de reflexão, da gente olhar para trás e ver o que Jesus fez, e isso gera o que? Gratidão e fé no meu coração, né? Porque olha quem eu era antes de Jesus e quem eu sou hoje. Uma retrospectiva da tua vida. Faz uma retrospectiva da sua vida. Quem você era e quem você é hoje. Olha grandes coisas que o Senhor fez. O salmista mesmo aqui deixa bem claro que Deus, ficamos com o que sonho. Quando Deus ele vem, Deus, pastor, a habilidade que Deus tem de restaurar a vida vai além da nossa compreensão.
Porque Deus ele é habilidoso em fazer grandes coisas, em fazer coisas maravilhosas, milagres, sabe? E eu sempre digo, eu estava falando com o pastor aqui na aula passada, a gente tem que ver Deus em tudo. A gente tem que ser grato a Deus em tudo, até nas lutas e nas adversidades. Verdade. Né, pastor? Porque a Bíblia diz em tudo dai Dai graças. graças. Agora, para as pessoas que estão em casa, que não sabem, o cativeiro babilônico praticamente foi muito duro para Israel. Porque Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém em 605, que foi levado primeiro Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegando lá, o rei Nabucodonosor mudou o nome deles, né? E de 605 até 538, 535, se não me falha a memória, dá cerca aí, beirando, as datas não são exatas, são datas aproximadas. Então, pastor, deu 70 anos, pastor Ronaldo. Eles ficaram ali no exílio, sofrendo e praticamente privados do templo, privados da sua vida ali, das todas aquelas cerimônias, de todo aquele sacrifício que tinha em Jerusalém. Então foi um duro golpe. E este salmo fala do retorno. Então fala da restauração. Restauração, isso. Né, pastor? Então, fala da restauração. Então a Bíblia diz que quando Deus restaurou a sorte deles, eles ficaram com os que sonham. Então, a liberdade, a real experiência da liberdade, mais parecia com um sonho do que com uma realidade. Eles ficaram anestesiados. Porque a liberdade, pastor, ela não tem preço. A liberdade é caro demais. E hoje, se você está em casa, você tem que agradecer a Deus pela sua liberdade. Né? Você tem que agradecer a Deus por tudo aquilo que Jesus fez por você. Porque antigamente nós também estávamos no cativeiro. O cativeiro que a gente vivia era no cativeiro das trevas. E há pessoas ainda, né? Ainda há pessoas nesse cativeiro. Ainda há pessoas nesse cativeiro. Né? Então eu creio que nesta manhã esse estudo aqui vai ser bem esclarecedor para as pessoas entenderem. Então o sonho, a liberdade, pastor, ela custou o preço de sangue. Não foi algo perecível, não foi algo como ouro, como prata, foi algo mais do que precioso, o sangue incorruptível de Jesus. É o que nos traz o que? Nesta manhã, essa liberdade e a reflexão. Então, o texto aqui, ele continua dizendo, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, de cânticos. Então, se dizia entre as nações, grandes coisas Deus fez por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O cativeiro babilônico, por que para você que está em casa, só para me explicar aqui rapidinho, pastor, o cativeiro babilônico, por que eles foram levados e ficaram 70 anos lá na Babilônia? Tem um motivo, tem um propósito aí, sabe? As pessoas falam que foi por causa da idolatria. Não foi só por causa da idolatria. Foi por causa dos anos sabáticos. Quando você lê lá em 2 Crônicas, se não me falha a memória, capítulo 36, diz assim, a lei de Israel exigia que não era só semanas, tipo, você trabalha 6 dias na semana e o 7º era para descansar, certo? Assim, essa lei se aplicava também aos anos. Então, a pessoa lá, a nação, trabalhava 6 anos seguidos, e no 7º a terra tinha que descansar. Nesse dia nada se fazia na terra. Israel trabalhava com agricultura, eles trabalhavam muito eles cultivavam muito a terra. Então o agro praticamente era a maior fonte de renda e de alimento deles, era praticamente ali a agricultura. Então eles feriram esses princípios, eles começaram a trabalhar direto. Então eles não deixaram a terra descansar no 7º ano. Não era para produzir nada no 7º ano. E se a terra produzisse alguma coisa, era para deixar para os pobres e para os estrangeiros, e para os necessitados. Então Israel, desde da época que se reorganizou como nação, a partir do rei Saul, até praticamente ali, no último rei de Judá, que foi Zedequias,
dá um período aí praticamente de 70 anos. Então, durante esse período, eles trabalharam direto, eles começaram a enriquecer muito, a nação ficou muito poderosa. E eles feriram esses preceitos de Deus. Feriram. Então, do rei Saul até o rei Zedequias, praticamente ali a organização como a nação vai dar 490, 500 anos. A data mais aproximada é 490 anos. Aí você faz as contas. Divide 490 por 7. Dá 70. Eles feriram esse princípio durante 490 anos. Então isso aí dá o quê? Dá 70 anos. Trabalhando 6 anos e ferindo o 7º ano, que era o sábado, que era para deixar para os pobres, que não era para plantar, porque Deus supria a necessidade deles. Então eles feriram esse princípio. Então a terra, lá em Crônicas fala que a terra, ela vai repousar das suas atividades. Então eles ficaram 70 anos, porque eles feriram esse princípio e a terra precisou descansar 70 anos. Porque eles preferiram a riqueza do que obedecer os princípios de Deus. Amém, pastor? Amém. Então, e aqui também no Salmo 126, é um memorial de libertação de Judá, né? Exatamente. E traz em memória, né, ali, libertação de Judá ao exílio babilônico, como o cooperador Éder falou também, né? Isso ocorrido no século 6 a.C. Exato. Então você vai dar data de 605, mais ou menos. Verdade. E a palavra do Senhor ainda fala que quando nós trazemos isso para a nossa vida, isso aí serve de uma grande lição hoje também. Como a palavra de Deus fala, retrospectiva. Então, há momentos na nossa vida que nós devemos parar, ver o que está acontecendo. Exatamente. Defrontar com os erros, os consertos, como foi dito, o cooperador Éder falou no início, né? Como os mercados, o comércio, as lojas, né? As empresas, né? Grandes empresas aí, todo final de ano tem aqueles balanços, tem tudo ali. Assim, vamos trazer para a nossa vida cristã também. A nossa vida cristã devemos o quê? Parar por um certo momento, ver o que está dando errado, o que está acontecendo, para nós possamos o quê? Voltar àquele primeiro amor. Exatamente. Que muitos ali estão perdendo esse primeiro amor. Por quê? Porque então, também que a palavra de Deus fala que o salmista, ele foi grato porque ele se lembrou, ele trouxe memória do que Deus tinha feito para com ele. Então aprendemos assim que quando nós paramos e observamos as leis do Senhor, a palavra de Deus, quando observamos o que Deus tem feito, aleluia, né, para nós, aleluia, é assim que nós possamos olhar que estamos fazendo de errado. Sim. E que possamos o quê? Aprender com essas coisas e consertar. E não para por aí, como não parou o reino, o crescimento ali não parou somente ali quando foi o salmista, o rei Davi. Sim. Né? Ele sabia que tinha algo a acontecer, ele tinha que continuar, mesmo assim. E ele fez, não é assim. E a palavra aqui ainda fala no estudo que quando ele reconheceu isso, Deus, ele deu a gratidão. Isso, deu a gratidão a Deus. Aqui no primeiro tópico, vamos entrar aqui no estudo do primeiro tópico, uma retrospectiva das obras do Senhor produz gratidão. Porque você vai se lembrar o que Deus fez por você. Os grandes livramentos, as grandes curas, né? Não é verdade? Muitas vezes nós paramos, nós queremos só reconhecer, não, queremos mais promessa e está sendo realizada. E não paramos, daí vem uma dificuldade e esquecemos do que Deus fez por mim. Exatamente. Eu quero só aqui abrir um parênteses e que aconteceu um fato com o meu filho no começo do ano, né? E ele ficou muito doente e ali, o médico veio para mim e falou assim, teu filho tem, de um lado esquerdo, do lado direito do teu filho, está totalmente comprometido. Com aquela notícia, eu parei, deu um impacto, parei. Aí eu comecei a lembrar, mas Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor foi da tua palavra,
tantas coisas que o Senhor já fez, até aqui o Senhor nos sustentou. Trouxe a memória. Trouxe né, a pastor? memória. As grandezas de Deus. Então, a gente começou a glorificar a Deus pela vida dele, pela vida que nós tivemos, nós estamos tendo. Então, nisso eu tinha dado um bilhete para ele, falar assim, ó, honra teu pai e tua mãe, para que tenha vidas longas nessa terra. E nisso trouxe a memória, e nesse momento que eu estava passando por aquilo, eu trouxe a memória em mim e trouxe a memória em Deus também. Eu falei, Senhor, meu filho tem obedecido, tem me respeitado, o meu filho tem honrado a mim e a mãe dele. Senhor, traga de volta a vida dele. Então, e o que aconteceu? O momento que eu comecei a lembrar, trouxe gratidão. E no momento a gente, quando traz a gratidão, há uma mudança. E vem fé junto, Vem né, fé. pastor? Então teve resposta. Glória a Deus. Entendeu? Que Então, assim, bênção. então, aqui fala sobre gratidão. E a palavra do Senhor fala aqui, ó. O salmista declara jubiloso, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Olha o que o salmista fala. Exatamente. Né? Aleluia. Então, ele faz de forma retrospectiva. Porque é importante dizermos, irmãos, queridos ouvintes, que quando nós olhamos para esse momento, hoje o tema é retrospectiva. Então, que você possa fazer, parar, olhar, né? E que possamos aprender através mais dessa palavra. Tem muita coisa aqui ainda. Fala sobre gratidão, fala sobre a obra que não acabou. Então, nós vamos focar nesse momento agora na parte da gratidão. Amém? Glória a Deus. O nosso cooperador Éder, ele deixa para ele desmembrar mais isso aí também. E que ele está ali bem. Amém. Então, a gente, continuando a leitura aqui, como o Senhor diz, grandes coisas fez por nós, estamos alegres. Isso. Ele diz aqui, ó, precisamos dar uma olhada no passado. Olha só. Fazer um exercício de memória e reconhecer as obras de Deus a nosso favor. Gratidão e alegria deve ser o resultado direto dessa reflexão. Quem não tem o que testemunhar ainda pode estar vivendo em algum cativeiro, é aquilo que nós tínhamos comentado aqui, né? A palavra retrospecto significa vista ou análise de fatos passados, e retrospectiva relato de uma série de acontecimentos decorridos durante certo período, né? Só podemos valorizar o presente, sonhar com o futuro, valorizar o presente e sonhar com o futuro se lembrarmos do passado, das fases ruins que foram superadas, dos livramentos alcançados, das vitórias e aprendizados aprendidos. Olha só, então uma coisa interessante, quando nós olhamos para trás, aquilo que o senhor disse, nós olhamos tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que aconteceu conosco, e hoje, olha onde você está. Verdade. Então, as lutas superadas, Isso. Provas vencidas, porque o que o crente tem que passar, pastor, ele vai passar. Só que há uma diferença entre um que crê em Deus e um que não crê, porque aquele que crê em Deus, ele tem esperança, e Deus é com ele. É verdade. Deus é com ele. Então, ele é fortalecido, ele é fortalecido, porque independentemente se você é crente ou não, a Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os injustos. Então o que nós temos que passar, nós vamos passar. Só que hoje, quando nós olhamos para trás e usamos a nossa memória, vimos o que Jesus fez, o que Jesus passou por tudo aquilo. Quando eu olho para trás e eu leio na Bíblia, e ele declara que nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores, porque nada pode te parar. Você é invencível, porque Deus é contigo. Você supera tudo. Você consegue superar, porque Deus lhe prometeu. Ele fez uma promessa. As promessas de Deus sempre tem que estar o quê? Na nossa memória. É aquilo que o Senhor falou. Temos que fazer uma retrospectiva e lembrar da vida que nós tínhamos também, do primeiro amor que as pessoas têm perdido. Isso. Porque um tempo, né, conforme o tempo, eu sei como é que é, a pessoa vai dando uma esfriada, a pessoa vai ficando um pouco mais fria, assim eu posso dizer, para as coisas espirituais. Mais light, né? Mais light, né? Mas a gente sempre tem, por isso que nós temos que estar em constante leitura da Bíblia, da palavra. Porque a palavra que nos fortalece, ela nos traz à memória o que Jesus fez por nós. De como éramos. Olha de onde você saiu, olha de onde que Deus nos tirou. Eu era terrível. Eu só não vou contar meu testemunho aqui que não vai dar tempo. Pastor, eu era terrível. Eu vivia na cachaça, na bagunça, nas baladas, na baderna, sabe?
E eu creio verdadeiramente que hoje eu consigo fazer essa distinção de quem eu era e de quem eu sou hoje. Que benção, graças a Deus. Porque Deus me tirou, como diz o salmista Davi, Ele tirou você de um charco de lodo, do monturo, e nos fez nos assentar com os príncipes da terra. Então, olha essa retrospectiva. Quando eu olho para trás e eu vejo quem eu era, o que eu passei também na fé, e hoje, o que está acontecendo, quem eu sou. E Deus continua trabalhando, a promessa dele continua se cumprindo. Não se cumpriu tudo ainda. Continua se cumprindo na nossa vida. Tem uma continuidade, né? Tem uma continuidade. Ele restaura. Restaura a nossa fé, restaura a nossa saúde, restaura a nossa comunhão. Grandes coisas, por isso que eu só dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E o reconhecimento. Ele reconheceu que Deus fez grandes coisas no passado e faz. E a Bíblia diz, e se dizia entre as nações, olha só, as nações também reconheceram, eram espectadores, telespectadores, reconheceram o que Deus havia feito na vida de Israel. É verdade. As pessoas vão reconhecer, o mundo vai ver o que Deus tem feito na sua vida. Porque você é a luz. Você foi chamado para isso. E vai reconhecer, e vai ver por que eles reconheceram. Porque os deuses deles não podiam fazer. Eles começaram a enxergar. O que eles viram? Eles enxergaram algo que Davi foi considerado um grande conquistador de nação. Exatamente. Então, o Davi tinha um testemunho. E hoje nós precisamos desse testemunho. Precisamos o quê? Ter esse comportamento de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servidor de Deus, um servo do Senhor Deus vivo. Então, quando você fala assim, quando você falou do seu testemunho, hoje você traz isso na memória, você traz muita gratidão a Deus. Gratidão. Porque você sabe do livramento que você teve. Grandes livramentos Deus te deu, grandes coisas Deus fez por você. E não para por aí, porque tem mais promessa para você. Sim. É igual fez aqui nos Salmos, aqui, com o povo de Deus. O povo de Deus, ele olhou aquele momento, ele saiu do exílio, saiu da escravidão. Mas foi preciso que teve uma mudança também, não parando. Como a palavra do Senhor fala assim, teve gratidão. E quando a obra do Senhor, ele não para. Quando ele tem gratidão, nós somos o quê? Alegre no Senhor. De verdade, nós temos experiência, como fala assim, nós precisamos ter experiência mais e mais com Deus. E entrar em oração. Porque a oração a ligação, você e Deus, é o seu diálogo com o Senhor. E nós precisamos ter isso. O ser humano precisa ter esse hábito, esse relacionamento com o seu Criador. Sim. Não é verdade? É verdade. Então o tópico aqui, aleluia, quando a gente fala aqui sobre a nossa gratidão, alegra a Deus. Exatamente. Né? Aí eu posso ler aqui, meu querido? Pode ficar à vontade, pastor. Aqui. Somente quem enfrentou grande luta na vida pode dizer, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Aquilo que parecia ser uma derrota total, na verdade serviu para nos aproximar mais de Deus e nos fazer mudar e crescer. Olha só que bênção. Maravilha, né? Aleluia. Então é assim, quando você pensa que você está derrotado, mas você está firme. Eu costumo dizer assim, meu querido, que quando o vaso é quebrado na olaria, ele é restaurado. Ele é feito forte. Ele pega, Deus faz. Passa pelo fogo. Passa pelo fogo, Deus modela do jeito que Ele quer, e para derramar o azeite que não venha se quebrar. Com certeza. Agora, se o vaso é quebrado, como você falou aqui, quando nós estamos fora da presença, então quando o vaso é quebrado fora da olaria, fora da mão do oleiro, ele é o quê? Ele é jogado fora. Então, quando nós estamos sendo quebrados na mão do oleiro, ele não joga, ele faz, ele olha do jeito dele, ele faz do jeito dele. Quem que é o oleiro aqui? É o Senhor Jesus. Exatamente. Não é verdade? E Deus fala assim que quando ele derrama o azeite, olhando aqui para esta palavra, né, a realidade da bênção de Deus nos faz ficarmos perplexos, extasiados. Olha só. Exatamente. Quem tem Jesus tem esperança. Olha que bênção.
E é a esperança que renova nossas forças para continuar lutando. É verdade. Exatamente. Se nós não tivermos sonhos, não tivermos fé em Deus, como que será o objetivo que você vai ter lá na frente? Que esperança você Que vai esperança. ter? Exatamente. É verdade? Inclusive, essa prova aqui, esse cativeiro, não serviu para destruir o povo. Não serviu. Né? Pelo contrário, trouxe o quê? Trouxe experiência, trouxe perseverança para eles. Fortalecimento. E gratidão. Gratidão. Porque eles reconheceram que Deus os livrou do cativeiro como um forte. Porque só Deus podia fazer aquilo ali. Isso trouxe a memória. Falei assim, nossa, grandes coisas fez. Até as nações vizinhas reconheceram que a mão de Deus foi com eles. Então eles eram apenas aquilo que eu disse para o pastor, telespectadores, porque os deuses pagãos não podiam fazer. E isso trouxe o que? Reconhecimento. Eles olharam e viram que o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que é o nosso Deus, os livrou do cativeiro como um forte. Isso aí eu trouxe o quê? Esse salmo é um salmo de júbilo. Público. É um canto público de reconhecimento, gratidão e perseverança, porque eles tinham que passar por aquilo ali, porque Israel era muito ingrato. Hoje, a ingratidão, pastor, é um pecado constante nos dias de hoje. Né? Existem mais pessoas no mundo que recebem as bênçãos do que aqueles que agradecem. Daqueles que voltam atrás e fazem uma retrospectiva de mudança. Israel aqui, nesse salmo, quando Davi diz que Deus restaurou a sorte deles, que eles estavam como que sonha, é um salmo também de mudança. Eles viram, a gente tem que andar no caminho da palavra, nós temos que obedecer a Deus, para que isso não venha acontecer novamente. Agora, Deus, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz tem propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele diz que todas as coisas cooperam, não está dizendo que a sua vida, só as coisas boas vão cooperar, de maneira nenhuma. Né? Então, as coisas ruins também, porque vai servir de lição para a nossa vida. É uma forma, olha só uma coisa que eu aprendi, que eu aprendo com esse texto também. Uma das formas de Deus mostrar que Ele é soberano e que Ele está no controle é colocando você em situações que você não pode controlar. Mas é verdade. Isso que traz a dependência. A dependência. O povo declara isso, o salmista declara isso, que ele ouve o que? Dependência. Viu? Deus queria que o povo enxergasse que eles eram dependentes de Deus. Totalmente. É o que Jesus disse, sem mim, nada podereis fazer. Então, hoje, nós, né, o ser humano, eu falo nós, seres humanos, que a humanidade, como disse, está muito grata. Então, pessoas recebem, mas não querem servir o abençoador, servir o rei. O reino. Quem que é o rei? Eu não posso estar exigindo algo do reino se você não participa do reino de Deus. Sim. A palavra do Senhor ainda fala assim que quando buscar primeiro o reino dos céus, demais coisas serão acrescentadas. Eu olho para essa palavra como salmista aqui, eu olho também. Eu creio aqui que no momento ele estava servindo um rei, grande rei. É o Deus poderoso. Jesus. Né? Aqui a palavra do Senhor fala, hoje nós vivemos o quê? Servindo a Deus. Então quando nós olhamos para essa palavra, nós olhamos que nada parou, ainda tem uma nova Jerusalém. Então tem trajetos aí. E estamos aqui falar sobre gratidão, sobre obra. A obra não parou. Não é verdade? Não adianta a pessoa falar bem assim, nada contra uma linha denominacional que diz que Deus fez o mundo em 6 dias e o 7º descansou. Sim, eu concordo. Só que a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Deus continua trabalhando. Aí eu faço uma pergunta, Deus cansa? Não, o Espírito. Quando diz que Deus descansou, está dizendo que ele ficou satisfeito de tudo aquilo que ele havia criado. Porque Jesus mesmo diz, olha, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus continua trabalhando. E nós também, pastor, temos que continuar exercendo a nossa fé. Isso é verdade. Temos que continuar exercendo a nossa fé, continuar na caminhada, continuar buscando a Deus, para que Deus venha corresponder, para que Deus venha fazer a obra
na minha vida, porque senão não adianta, né? A gratidão é algo agradável a Deus, porque você tem um coração grato, sabe? Você sabe se alegrar, até na oração. Tem dia que eu vou orar, eu não peço nada para Deus, ficar pedindo, porque assim que eu falo, a oração não pode ser uma lista de compra. Supermercado, eu quero isso, Deus, eu quero isso, eu quero... Não. A oração, isso aí é algo meu, é algo que, sabe, que Deus falou comigo, que eu desenvolvi. Eu gosto de orar a palavra. Então, quando eu estou lendo, eu olho o que Deus fez no passado. Falo assim, Senhor, da mesma forma que o Senhor foi com eles, o Senhor seja comigo também. Faça a tua obra. Tem dia que eu oro só agradecendo. Porque hoje, porque você acha, você que está assistindo aí na live do pastor, você acha que você está vivo por quê? Você dormiu à noite, você acordou pela manhã, Deus te acordou pela manhã, você só está vivo hoje porque Deus permitiu que você respirasse. Deus permitiu, te deu fôlego de vida. Deus permitiu que você hoje estivesse ouvindo esta rádio, então seja grato a Deus. A gratidão, pastor, não é só pela cura, pelo milagre, ou pelas bênçãos recebidas, não. A gratidão é pela vida. A cada dia dá uma oportunidade. É uma oportunidade. A Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore que for cortada. Se hoje você está vivo, glória a Deus. Agradeça. Ah, irmão, mas eu estou passando uma luta, você não sabe. Glória a Deus por a sua luta. Porque tem pessoas, pastor, que faz uma retrospectiva negativa. Como assim? Antes da fé, antes de aceitar Jesus, as coisas parecem que estavam melhor na minha vida. Né? Não sei se o pastor já... Agora que eu aceitei Jesus, Verdade. parece que as coisas estão piorando, mas isso é normal. Por quê? Antes você estava morto. Morto não tem luta. Você está morto, mas hoje você está vivo. E quem está vivo enfrenta as batalhas. Tem luta. E para ter vitória tem que ter? Tem que ter luta. Então você hoje está vivo. Então a cruz que você está carregando hoje é de isopor, porque a de madeira já foi carregada. Isso aí, quando olhamos a retrospectiva, quando eu olho para trás do Evangelho, eu vejo o que Jesus fez por mim, é coisa grandiosa. O pecado que era para hoje, que me escravizava, estava sobre ele. Ele passou por tudo, venceu todas as coisas. Por que você não pode? Ele tem de bom ânimo. Olha para trás e vê o que Jesus fez. E continua fazendo, e olha para frente. A Bíblia diz: em tudo dai graça. Você está passando por essa tempestade? Glória a Deus. Glória a Deus. Lá em Tiago diz assim que nós temos que se alegrar com as provas, com as dificuldades. Vocês são bem-aventurados, porque a luta, a dificuldade, ela gera em mim o quê? Ela gera em mim um contentamento espiritual. Ela gera em mim, pastor, não é só gratidão, não. Ela gera em mim generosidade. Ela gera em mim perseverança. Ela gera em mim experiência. Ela gera em mim paciência. Então, o que nós vamos passar, nós temos que passar. Então, se hoje você está vivo, você vai... É assim mesmo, porque o diabo, na realidade, antes da fé, você tinha menos prova, porque ele não está preocupado com aqueles que estão lá no mundo, já são dele. Aqueles que estão no mundo lá, que estão nas trevas, já é dele. Não vou perder muito tempo com esse daqui, ele já está perdido. Agora, nós que professamos uma fé em Jesus, nós somos perseguidos. E para quem é a promessa? Não é verdade? Exatamente. E para quem que é a promessa? Para os filhos de Deus? Os filhos de Deus. Que estão ali, tá a peleja, estão ali. E Deus ainda fala assim: não estás a pelejar, eu já estou pelejando por ti. Exatamente. É confiar, ter esperança, né? E que ainda fala assim, né? Temos coisas que somente Deus pode fazer, e quando isso acontece? De orações respondidas, de desafios vencidos, de alvos alcançados, não é verdade? Eu aqui coloco um exemplo aqui de finalização de um curso. Como você muitas vezes você começa alguma coisa, você tem que ter luta, você faz, eu tenho que terminar, eu tenho que fazer, eu tenho que chegar no final.
Então a palavra do Senhor fala assim que quando nós olhamos para esse momento, né? Exatamente. Curas, quantas vezes você é diagnosticado com doença e você começa uma luta, Sim. pedindo para Deus, tomando os medicamentos, agindo a sua fé, até você obter uma cura. Então se a pessoa desiste, ela vai parar. Sim. E o Senhor fala ainda que a obra, muitas coisas ainda há de fazer. Então, aqui a palavra do Senhor ainda fala assim, ó, doenças curadas devem ser suficientes para nos fazer celebrar ao Senhor com alegria misturada com muita gratidão. Sim. Né? Como o salmista no Salmo 100, ele foi grato a Deus. Grato a Deus. Ele foi grato, porque a gratidão a Deus por tantas coisas, ele falou, Senhor, eu tenho muito que agradecer. Então, aqui a gente está começando a deixar esse tema, né, sobre gratidão, e tem um outro próximo aqui que nós queremos aqui, uma obra de Deus ainda não acabou. Exatamente. Olha, continua, né? Continua. Né? Aqui, vamos orar, então é importante a oração também. Orarmos, buscarmos a Deus. Eu creio assim, meu querido, que a oração, tem uma fórmula de orar? Não tem. Não, tem uma receita de orar? Não tem. Não. É um diálogo com você, com o Pai, é um diálogo com Deus. Se você abrir o teu coração... Conversa íntima, né? Comunhão, né? Isso, hoje pela manhã, a minha esposa, a diaconisa Patrícia, ela me mostrou algo, falou assim, quem tem a chave do meu coração é Jesus. Eu discordei com ela. Uhum. Quem tem a chave do meu coração, do seu coração, é você mesmo. Uhum. É você que abre e deixa o Espírito Santo de Deus entrar, que deixa Jesus operar, porque ele não é invasor. Não é verdade? Então aqui fala muito sobre, né, que a obra de Deus ainda não acabou. Então, Israel tinha voltado do exílio e tinha muita coisa ainda para ser reconstruída. O exílio, a volta foi em 3 etapas. Primeiro, quem retornou foi Zorobabel. O profeta Zorobabel, em 538, o pastor, se me fala a memória, ele veio responsável pela reconstrução do templo. Segunda etapa foi 458, veio Esdras. Inclusive tem em Esdras 7 fala, né? Esdras, ele foi responsável pela reconstrução da vida espiritual, porque o povo de Israel tinha casado com estrangeiros. Sim. Aí ele foi responsável para poder reestruturar a vida espiritual, porque o pessoal estabeleceu novamente o culto, então eles tinham que estar santo. E a terceira etapa foi Neemias, em 444. Aí o Neemias foi responsável pela reconstrução do templo. Então a obra continua. Não podemos parar no meio do caminho. Nós temos que continuar avançando, porque aqui não é o descanso. A gente está vivo. Quando eu falei aqui que o diabo não está preocupado com aqueles que estão... Muito porque já está fazendo a vontade dele, pastor. Já está vivendo em trevas, já estão cegos. Agora o problema somos nós, que conhecemos o caminho da justiça, que fomos chamados por Jesus. Então ele vai tentar de todo jeito, ele vai tentar fazer você parar no caminho e você desistir. Então, quando nós fazemos a retrospectiva, nós não podemos fazer uma retrospectiva negativa. Olha Israel, quando Israel saiu do Egito, olha só, Deus fez, eles viram tantos milagres, pastor, tantas coisas, não foi só o mar, não. Olha as 10 pragas. Deus ali queria humilhar os deuses egípcios. 10 pragas. Quando chegaram em Mara, não puderam beber a água porque eram amargas. Aí Deus falou para Moisés, olha, pega um galho aí de árvore e joga lá, e a água ficou potável, eles beberam, as águas foram purificadas, a água tirou da rocha, Deus mandava maná do céu. A roupa não envelhecia, não ficavam doentes, Deus mandava água, Deus mandava carne, codornizes vinha do céu, então Deus supriu todas as necessidades. Aí eles fizeram uma retrospectiva e quiseram voltar para o Egito. Retrospectiva negativa. Negativa, então nós não podemos, a retrospectiva que nós temos que fazer é de mudança, mudar para melhor. É por isso, né, pastor? Não querer regredir para o passado e viver lá atrás. Isso mesmo. Tem gente que fica assim, mas o meu passado, você lembra quando a gente fazia isso, aquilo? Às vezes um passado obscuro, a pessoa ainda tem saudade de um passado obscuro, tem que se livrar disso daí, porque isso aí
é uma culpa, isso aí é um desejo maligno. Não vem pensar que a sua vida antes de Jesus era melhor. Hoje é melhor. Ele fala sobre perspectiva, trazer o que nessa retrospectiva? Trazer em memória, trazer esperança. O que é esperança? De você seguir em frente. Seguir em frente, olhar pra Agora, frente, né? você quer fazer trazer em memória, fazer uma retrospectiva da sua vida e quer voltar para trás? Não. O que fala aqui, a lição né, de hoje é mudar, seguir para frente, né? Buscar a perfeição. Buscar a perfeição. Buscar algo que Deus tem maravilhoso para nós. Então, a lição fala muito bem sobre isso, de você estar firme, você estar voltando a Deus, sendo grato a Deus, ter uma mudança e ir para frente. Ir para frente. Não é querer voltar para trás, ir para frente, restaurar a sua vida, ter uma mudança. Eu errei, amém, não vamos cometer aquele mesmo erro. Então vamos querer ter uma mudança para que tenha o quê? Produção, o quê? Ter frutos. Isso que vem a palavra do Senhor, não é verdade? Então Deus, ele olha para esse objetivo. Então por isso que o objetivo da lição hoje, ela foi bem assim colocada. Agradecer a Deus, ter uma mudança, como o povo teve uma mudança, né, no momento, e continuar trabalhando para o quê? Depois regozijar. Como você foi bem falado. Neemias, quando ele começou a trabalhar para depois fruto, né? Usufruir, né? Isso. Então é isso mesmo. E que nós possamos ser assim também. A pessoa que quer sonhar com um futuro bom, tem que começar a produzir hoje. Produzir. Tem que eu falo assim, tem que trazer experiência para que você se torne forte, não é verdade? E capacitado. Exatamente. Olhar para frente e continuar na luta, porque a retrospectiva da nossa vida, ela gera o que em nós também? Ela gera não somente fruto, como o Senhor tem falado, ela gera o que? Ela traz renovo para a minha vida. E como traz? Que um renovo, ela traz restauração. Fortalecimento para que nós possamos, porque assim, eu vejo, não somente quando eu leio a Bíblia, mas quando eu olho para trás, né, a gente vê, né, olha o que você fazia, olha quem você era e quem você é hoje. Eu dou graças a Deus, de Deus ter me escolhido, pastor, porque se ele não viesse até mim, por si só, eu acho que eu não escolheria não, sabe? Porque eu era terrível. Eu era terrível. Então, essa retrospectiva serve para mim como o quê? Hoje eu consigo ver. Antes eu não via. Mas hoje eu vejo quem eu sou, sabe? Deus me deu uma nova identidade. Ele te escolheu, né? Ele me escolheu, ele me deu promessas. Ele me deu um novo nome, ele me deu promessas, ele me deu força, ele me deu um caminho novo para mim trilhar. O caminho da santidade, o caminho da luz, o caminho da justiça. Que benção, né? O caminho da eternidade. Então esse caminho que nós temos que prosseguir, continuar lutando, é espinhoso. A Bíblia diz, entrai pela porta estreita. Agora eu te faço uma pergunta. Você quer voltar atrás? Jamais. Agora, quem quer voltar para trás, pastor, porque nunca foi liberto. Porque assim, pastor, assim, uma coisa que eu falo, mas existe pessoa... Não, isso é algo meu, pastor, assim. Cada um tem uma pensa, né, pastor, pensa de uma forma diferente. Para mim, não existe pessoa desviada. Existe pessoas não libertas. Mas onde está escrito isso aí? Lá em 1 João diz, saíram de nós, porque não eram de nós. Se fossem de nós, estariam conosco. Então, o salvo, o liberto, aquele que faz uma retrospectiva e olha para trás e não quer voltar, igual Israel, que era obstinado, ingrato, e queria voltar para trás. Hoje, quando nós fazemos esta análise, eu posso assim dizer, de olhar para trás e falar assim, jamais eu quero voltar. Jamais. Meu Deus do céu, porque Deus, ele trocou as minhas vestes. Eu recebi uma nova natureza. Eu recebi uma nova fé. Tudo isso quando nós olhamos para trás. E vemos, um paralelo. Até o calendário, antes e depois de Cristo. Então, temos um antes e o depois. Né? Aí ela pergunta para o senhor, você vai querer voltar para trás? Não. Meu Deus do céu, é difícil. Se com Jesus já é difícil, pastor, imagine sem. Imagina sem.
Verdade. É complicado. Então, ele diz aqui que a obra ainda não acabou. Não acabou. Aquilo que eu sempre falo, no deserto não é lugar de descanso. Aí a palavra de Deus fala ainda que não conformeis. Exatamente. Não conformeis. Então você quando é a palavra não conformeis, você tem então o quê? Você não vai estar parado, você não vai estar ali estacionado, mas você vai estar o quê? Em movimento. Movimento. Trabalhando. Perseverando. Verdade. Né? Na oração, na fé, perseverando no caminho. Eu sempre falo aqui que a oração, ela tem que ser ela tem que ser constantemente, porque a oração, pastor, é igual tomar banho. O de ontem não serve para hoje. Você tem que continuar. É novo. Lógico, lógico. Toma banho hoje. Você tomou banho ontem, você se limpou ontem. A sujeira continua hoje. É novo. Então agora tem que tomar outro banho. Aí eu costumo dizer, agora eu vou dizer que eu sou um super crente, que eu não peco, já estou fazendo, já estou cometendo algo que não é. E a sujeira não é mesmo, né? Não é. Não é mesmo, né? Tem que se limpar. Tem que se limpar. Né? E a palavra de Deus ainda fala que quando que nós, o ramo que está ligado à videira, né? Sim. Ela se dá fruto, Jesus limpa mais ainda para dar o quê? Mais fruto. Mais fruto. Então ainda. assim somos. Assim somos. Não é verdade? E aqui também, quero abrir também um parênteses aqui, em Filipenses capítulo 3, versículo 12, está escrito assim, ó. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Olha só. Não é verdade? Aqui ainda Paulo fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha só, e avançando para frente. Então o que ele faz aqui? Aqui ele faz uma análise, ele fez uma análise, não que ele vai voltar ao passado, ele vê o passado. Não. Ele fez uma análise para que ele possa, o quê? Nós possamos, trazer essa análise, essa retrospectiva, para que nós possamos avançar, não poder ficar parado e voltar, ou muito menos voltar para trás, né? Não é verdade? Então tem que ser uma retrospectiva positiva. Positiva, para poder ir para frente. Você tirar algo, você errou, vou consertar, eu não vou cometer aquilo lá e vou para frente. Algo não vai parar por aí. O Senhor traz isso aí nessa lição hoje, que Ele não quer que nós paramos. E que nós possamos reconhecer os erros e que possamos o quê? Tirar ali fortalecimento. E que nós possamos o quê? Ser fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, para que nós possamos o quê? Avançar. Aqui o poeta, ali, o salmista, ele é grato a isso. E ele viu que tinha muita coisa a fazer no reinado. Não é verdade? E assim ele fez. Mas o que ele fez? Na presença de Deus. Exatamente. E assim, meu querido ouvinte, você que nos assiste também, Deus quer fazer algo por você. Sim. Deus quer que você olhe e veja que tem muita coisa que Ele te prometeu que seu sonho não possa acabar. E você tenha fortalecimento e vai para frente. Exatamente. Amém? E as promessas é uma benção também, né? Aleluia, glória a Deus. Mas a pessoa fala bem assim, mas as coisas ainda não se cumpriram na minha vida. A Bíblia diz que há tudo um tempo determinado por Deus. E outra coisa, tem que ver as promessas se realmente foi Deus que fez mesmo. Porque às vezes tem muita promessa de homem aí. Tem muita promessa de homem, as pessoas se iludindo e caindo, né? Colocando a vida nessa promessa e nunca vai se cumprir, porque nem foi Deus que fez, foi o homem. Então, a gente tem que olhar as promessas bíblicas, porque são promessas de Deus para a minha vida e que vão se cumprir no tempo certo. No tempo certo. No tempo certo. E quando ela vem, nada impede. Nada impede, porque assim, às vezes você já ouviu alguma expressão assim, Deus vai te abençoar, Deus está preparando uma bênção para você. Na verdade, assim, é o inverso. Deus não está preparando uma bênção para você, a bênção está pronta. Ela já está preparada. Está preparada. Ela já está preparada. Deus está preparando você para receber a bênção. Isso. Né? Porque, mas da onde a gente aprende isso? Quando Deus tirou Israel do Egito, a terra estava pronta. Estava preparada já. Então Deus estava preparando eles para entrar na terra. E me faz... A Jerusalém está pronta. Isso, né? me faz também a nova quando Jerusalém. Deus prometeu Canaã, né? Exatamente. Canaã. Sim. Deus prometeu Canaã.
Aí o que ele fez? Ele mandou o quê? Que eles fossem preparados para a luta. Deus já preparou a terra. Só que ele não falou assim, não, toma aqui a terra, vocês não vão ter que... Não, lá possuía gigantes, lá possuía homens que não eram de Deus e precisava o quê? A terra já estava preparada. Mas tinha que ter luta? Tinha que ter luta, mas Deus estava no comando. Sim. Não é verdade? A promessa foi feita. A promessa. Então. Mas os gigantes estavam lá para quê? Porque Deus usa, ele controla o mundo. Ele controla cada passo. Jesus mesmo diz assim, pode o homem acrescentar um curso a mais na sua vida? Não. Se Deus não permitir. Tá lá no Evangelho, acho que não se me fala, não, Mateus. Esses gigantes, homens que não eram de Deus, estavam na terra, Deus colocou eles lá para cuidar da terra para o povo de Israel. Eles eram guardiões da terra. Então Deus queria mostrar a grandeza dele ali. Quando a Bíblia diz assim, Deus se manifesta, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando Deus se apresenta desta forma, ele se apresenta como Deus da retrospectiva. Porque as pessoas, quando elas ouvem, o Deus de Abraão, aí já vem a memória, ele fez aquilo e isto no passado. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele enviou as 10 pragas. Já traz lembrança de tudo. Sim, ele nos tirou com mão forte do exílio de 70 anos. Então, por isso que ele se apresenta, para trazer a memória das pessoas, ver que realmente é o verdadeiro Deus que continua trabalhando, que continua operando e continua fazendo milagres. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo. Será eternamente. Eternamente. Da mesma forma que ele mudou o cativeiro aqui, ele muda o seu que está me ouvindo. Verdade. Por que ele não pode? Ele pode, velho. E com certeza. Deus é poderoso. A obra, ela continua. Você vê, Deus é tão poderoso, pastor, que fugindo um pouco da linha aqui, quando ele também se apresenta como Deus de Abraão, isso aí bem lá no futuro, bem lá na frente, quando Deus se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou Israel, os patriarcas já tinham morrido há muitos anos. Mas quando Deus fala assim, eu sou o Deus de Abraão, ele faz essa afirmativa no presente. Por quê? Porque para Deus todos vivem. Para Deus todos vivem. Então não existe morto para Deus, tudo está vivo. Porque ele é o Deus da vida. A morte e a vida está em suas mãos. Ele tem um controle de todas as coisas. Então o que está faltando para a gente, e para muitas pessoas na sua vida, é fazer olhar para trás e falar assim, olha o que ele fez. Ele fez grandes coisas, e é o mesmo. E continua fazendo, continua trabalhando, continua operando. Né? Só falta que a pessoa ter um coração grato, né? E reconhecimento. Reconhecer que Deus é o Deus de maravilhas, que Ele faz grandes coisas. Porque, terminando aqui o Salmo 126, ele diz assim, os que semeiam com lágrimas colherão os cânticos de alegria. Essa semear com lágrimas aqui significa o quê? Você chorar arrependido pelos seus pecados. Deus restaura. Vai restaurar os seus feixes de alegria, de retorno para a liberdade, para a vida. Sabe? Então a lágrima, o que prepara a semente é a água. São as lágrimas do arrependimento, pastor, que vai fazer com que a semente frutifique, a semente da gratidão, a semente do reconhecimento. Né? Que vai trazer o resultado do quê? Dos feixes de alegria, do retorno, dos molhos. Né? Isso aí está falando de resultados. Então, você quer ter resultado na sua vida? Reconheça. Se arrependa, chore e reconheça, faz uma retrospectiva de que Deus fez no passado, faz no presente e continuará fazendo no futuro. Amém. Verdade. Aí, provocando uma situação de fé também, né? Exatamente. Provocando uma situação de fé. Aqui a palavra do Senhor ainda fala aqui, né? Que nunca cegará quem espera a condição ideal. Exatamente. Então, você não vai... você nunca espera, você tem que semear, você vai parar de semear esperando uma chuva, não, quem semeia, Deus vai providenciar uma, não é verdade? Sim. Então aqui, como semear com lágrimas, como você já disse. Semear com lágrimas. É difícil, a semeadora, ela é difícil, ela é complicada em muitos pontos, porque ele diz aqui, aquele que anda com a semente andando e chorando, está falando de perseverança. Que eu tenho que semear, aqui está falando de fé e obediência.
Eu tenho que continuar semeando, andando, chorando, porque as lágrimas que vai fazer com que a semente da gratidão nasça no meu coração. Quer ter resultado? Esse é o caminho. Quer ter um coração grato? Esse é o caminho. E ele termina aqui dizendo o Salmo, ó, voltará com cântico de alegria, trazendo consigo seus feixes. Feixe é molho, é resultado de alguma coisa. Então você vai trazer um resultado da sua oração, da semente que você semeou. É igual o agricultor, quando ele semeia, ele espera colher. Ele espera, assim, trazendo para espiritualidade, é a mesma coisa. Assim que as coisas acontecem, sabe? Um texto que eu gosto muito tá lá em Lucas 17, se não me falha a memória, que fala sobre a cura dos 10 leprosos. Os irmãos já leram essa passagem. A Bíblia diz que quando Jesus ele ia passando por meio de Samaria, indo para Galileia, ele entrou numa vila, num bairro, numa aldeia, saíram 10 leprosos, e gritaram em alta voz: Senhor, tem compaixão de nós. Os 10 leprosos. A lepra era o pior, era a pior doença, era a pior enfermidade daquela época. Ela era mais temível e terrível. Por quê, pastor? Porque ela era contagiosa. Ela exigia o que de mim? Afastamento. Eu não podia viver em sociedade, muito menos com a minha família. Então, essa enfermidade na pele, a pessoa que, quando ela era a pessoa adquiria essa doença, ela esperava a morte, na verdade. Ela vivia separado, esses 10 estavam vivendo segregados, isolados, com trapos de roupa, de imundícia, e esperando a morte se aproximar a cada dia. Mas quando Jesus ia passando, eles viram esperança. E olha só, eles não pediram para ser curado. Eles gritaram em alta voz, porque não podia se aproximar de Jesus. Eles disseram: Senhor, tem compaixão de nós. Mestre, compadeça-te de nós. Aí a Bíblia diz que Jesus, olha só, Jesus ele não colocou a mão neles e disse: ó, seja curado. Jesus também não decretou a cura imediatamente. Qual que foi a instrução? A instrução que Jesus deu foi aquela que eles menos esperavam. Jesus disse: vai e mostre para o sacerdote. Isso foi um teste de fé. Aí a Bíblia diz que eles foram. E no caminho, eles foram curados. Inclusive, como que podia seguir uma ordem de Jesus, sendo que quem estava com lepra nessa época era afastado da sociedade, não tinha contato com nada. Exatamente. Por isso que eles gritaram de alta voz. Eles eram considerados, pela sociedade, pelo próprio sacerdote, eles eram considerados o quê? Imundos. Impuros, né? Então, e eles seguiram a fé. Foi um teste de fé. O que eu aprendo aqui? O que esse texto me fala? Que a obediência é o caminho da cura. Eu acho que de todas as coisas. A obediência é o caminho da cura. E eles foram, chegou lá o sacerdote, analisou. Ah, mas irmão, o que esse texto tem a ver com o estudo de retrospectiva? A gente vai chegar agora aqui. Estamos chegando já, você vai ver aonde eu quero chegar. Aí o sacerdote examinou e declarou eles curados, porque os sacerdotes também eles eram responsáveis ali pela sanidade ali, tudo, eles investigavam tudo ali, faziam a perícia ali da ferida. Eles declararam que os 10 estavam curados. No caminho, a graça de Deus os alcançou. Só que desses 10, um só voltou. Verdade. Um só voltou para agradecer. E quando ele voltou, chamou a atenção de Jesus, porque Jesus disse: mas não eram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Aí eles perguntam: por que esse só ele voltou? Porque ele lembrou, retrospectiva. Ele lembrou o que Deus fez por ele. Ele lembrou da palavra proferida de Deus. Ele voltou, que a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, agradecendo, dando glória. E isso chamou a atenção mais de Jesus, porque este era samaritano, o resto era tudo judeu. Porque não era comum o samaritano conversar com o judeu. Só que a dor, a desgraça, assim melhor dizer, nivela os homens.
E volta aqui na finalização das lágrimas. Das lágrimas. Ele voltou com o resultado, com os molhos, porque ele chorou. Isso. Ele gritou em alta voz, tenha misericórdia. Então a retrospectiva é essa, é agradecer a Deus por tudo que ele fez, por tudo que ele não fez. Às vezes, ele não fez na sua vida ainda, ou fez, você não percebeu. Porque tem gente que fala assim, bom, mas as portas da minha vida, as portas todas estão fechadas. Agradeça a Deus, porque portas fechadas também é resultado de oração. Porque não era para ser aberta. Porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe quem somos. Ele conduz o nosso caminho. Deus, ele prefere fechar as portas do que te perder. Verdade. A Bíblia diz que antes que houvesse mundo, antes que tudo, ele já tinha escolhido você. Ele já sabia quem você era. Ele já te amou. Sabe? E para concluir, retrospectiva, ele lembrou daquilo e voltou para Jesus, voltou e agradecendo, dobrando. Olha só, os outros 9 se contentaram apenas com a bênção física, que é temporal. Mas a bênção espiritual, ela é eterna. Os outros 9 ouviram o sacerdote dizer, ó, eles estão limpos. Mas esse não, esse ouviu o Filho de Deus dizer, a tua fé te salvou. Olha a diferença, um coração, olha o que um coração grato faz. Ele gera em mim o que, pastor? Um coração grato. Reconhecimento de que gratidão, tudo que quebrantamento, ele me leva para a fonte de todas as coisas, que é Jesus Cristo. Ele se dobrou, se reconheceu, se curvou e o adorou. Lembrou. Coração grato. Hoje as pessoas só querem a bênção. As pessoas vão para a igreja porque querem que Deus resolva o pepino delas. Elas vão buscar o que? Prosperidade. Elas vão buscar o que? Poder. Só que não choram pelos seus pecados. Não agradecem a Deus. Elas só querem a bênção. Mas não querem o dono da bênção. Eles não querem compromisso com o abençoador. Né? Eu não quero ouvir o sacerdote, vocês estão curando. Não, o Filho de Deus, prefiro ouvir do próprio Filho de Deus. Olha, a tua fé te salvou. Os outros 9 seguiram apenas com aquela bênção e foram no seu caminho. Mas esse não, ele falou, não, eu vou voltar lá agradecendo. Voltou, a Bíblia diz que ele voltou dando glória a Deus. Retrospectiva. Lembrou do seu Criador, né? Lembrou do Criador. Lembrou do Criador. Né? Então, as horas já se avançam, né, pastor? Você vai fazer mais uma conclusão, já são 11h17. Porque a loja já ficou boa, hein, pastor? Ficou mais fácil de jogar as horas. Porque hoje eu esqueci do meu, né? Então, fizemos a conclusão, né, que Deus, né, ali fica um balanço geral de avaliações, né? De avaliação, de mudança. Aleluia, possamos avaliar, parar, avaliar, olhar para frente, né? Não querer ficar olhando só para trás, trazer uma lembrança do passado, tudo bem, mas não viver no passado. Possamos colher boas memórias, boas coisas que Deus fez por nós, como povo de Deus. Ali, o salmista, nesse salmo, ele fez com que, ele reconheceu. Então, possamos reconhecer também o nosso Criador, nosso Deus, Jesus Cristo que nos liberta, Jesus Cristo que nos faz. O Espírito Santo de Deus, ele movimenta por nós, ele faz, ele dá sabedoria, libertação, ele vai te dar força para que você possa enxergar. Então, que Deus venha dar, primeiro passo é você que tem que dar. Primeiro passo é você. Jesus já deu. Jesus já fez, já está pronto, como o cooperador Éder foi bem assim, esclarecido aqui, colocado na pauta aqui também, que Deus, né, já fez, já está feito. Só basta o quê? Então, nós temos que tomar posse. Como aquele Josué, ele tomou posse da promessa. Exatamente. Então nós devemos o quê? Tomar posse. Então, para que tomamos posse, possamos agradecer, possamos mudar para melhor, para que venha a perfeição de Deus em nossa vida e que continuamos trabalhando, semeando e regozijaremos lá na frente.
Amém? Lança teu pão nas águas, que mais tarde o acharás. Exatamente. Né? Então fica aí meu abraço para todos aí, em nome de Jesus, né? Foi uma ótima lição, um ótimo estudo, Amém. interagindo com todos, e que Deus venha abençoar todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E só para concluir, ali na cura dos 10 leprosos, como diz, né, os incluídos, na verdade, os excluídos são convidados a entrar, enquanto os incluídos falham em demonstrar gratidão. Porque a obra continua. A obra continua. Né? Se nós estamos dentro do reino de Deus, Deus te chamou, é para continuar e agradecendo a Deus por tudo. Sempre que eu falo, tudo em tudo dai graças. Tudo. Eu sei que é difícil, pastor. É fácil você dar graças quando as coisas estão indo bem. É fácil. Mas quando você perde alguém, quando as coisas não acontecem da maneira que você esperava, quando parece que a situação ela aconteceu o contrário daquilo que você queria, mas dê graças, porque Deus está no controle. Às vezes a gente pensa que as coisas estão dando errado, não, pelo contrário, está dando certo. Olha José. Quando você olha a história de José, a impressão que se dá é que ele estava lascado, tudo está dando errado na vida dele. Parece que tudo estava dando errado, mas Deus estava no controle. Você viu que ele foi invejado dos irmãos, ele foi vendido, ele apanhou, ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido pelos irmãos para os escravos ali do Egito, os ismaelitas. Chegou lá, ele foi acusado de estupro, né, pela mulher de Potifar, ele ficou preso várias vezes. Então tudo isso é um processo, mas ele sempre fiel a Deus. Lá na frente ele colheu. Então aquilo que parecia que estava dando errado vai dar certo, porque Deus transforma maldição em bênção. É isso que ele faz. Retrospectiva também. Porque quando ele chegou no trono, que ele se revelou para os seus irmãos, ele era o governador de Egito abaixo de Faraó. Só ele mandava. Acima dele só estava Faraó. Acima de José. Então ele tinha poder de fazer o quê? De prender todos os irmãos dele. De colocar no cárcere. Mas o que ele fez? O que ele diz lá bem no finalzinho de Gênesis, que o perdão é maior do que a vingança. E todo retrospectiva. E isso faz também o quê? Lembrando também o que passou as lutas de José. Então. Deus tinha um projeto para usar José para abençoar o povo dele. Exatamente. Não é verdade? Que o povo estava fazendo parte, logo teve a seca, teve a falta de alimento, e Deus usou teve processos, vários momentos para que José fosse fortalecido, e no momento exato seria o quê? Usado por Deus para beneficiar o povo dele. Exatamente. E a mesma coisa Deus quer fazer por nós. Muitas vezes passamos por luta, momentos, mas Deus está nos fortalecendo através das provas, através dos momentos, mas você tem que o quê? Ter intimidade com Deus. Perseverar. Essa é a palavra, né? Perseverar. E lembrar, quando a gente lê a Bíblia, a gente lembra das coisas que Deus fez. Isso aí traz o quê? Traz renovo para a nossa vida, para a gente continuar olhando para frente. Amém? Amém. Então vamos terminar aqui. Eu agradeço a todos, né, que estiveram aqui nos ouvindo nesta manhã. Que Deus venha abençoar a sua vida. E continue em frente, continue lutando. Não olha para trás não, porque vale a pena, pastor. Vale a pena continuar nessa caminhada. Sim, com certeza. É uma caminhada que vai trazer resultado para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar aqui com o pastor Ronaldo. Mais um dia, mais um, né? Eu agradeço também ao pastor Sidney pelo convite, porque eu também sou convidado. Amém. O pastor, nós somos convidados. Nós dois convidados. Benção de Deus. Né, que o programa, a direção especial do pastor Sidney, professor Cid de Abreu, direção especial. Eu também agradeço ao irmão cooperador João Souza, que Deus abençoe, porque o oferecimento aí, essa programação da Rádio Voz Amiga, que Deus venha abençoar a vida dele também. E abaixa o aplicativo, gente. Depois esse vídeo aqui vai estar lá no YouTube. Também, Rádio Voz Amiga. Só você entrar lá e se inscrever, apertar o sininho lá, e eu creio que vai ser uma bênção. Tá? Então baixa o aplicativo aí também. Em nome de Jesus, eu queria mandar um abraço para o repórter Germano,
né, Rocha, que está ouvindo a gente no distrito de Ayanduí. Se me falha a memória, né? Com essa letra aqui. Acho que é isso aí mesmo. Distrito de Ayanduí. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Que Deus te ilumine. Obrigado pela audiência, né? Vamos ver aqui. Rádio Imprensa. MS, 24 horas. É isso, né? Que Deus abençoe também o pessoal lá da Rádio Imprensa 24 horas. Um beijo, um abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente, né? E para concluir, faça uma retrospectiva da tua vida. Olha quem você era e olha para hoje. O que Deus fez na sua vida? Só Ele poderia fazer. Verdade. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Queria também mandar um beijo para minha esposa, que está nos ouvindo, para minha mãe, para todas as pessoas que trabalham comigo, todos os ouvintes, que Deus ilumine vocês sempre. Em nome de Jesus. Não esqueça, gente, baixe o aplicativo da Rádio Voz Amiga. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos começar o período de oração. Vou começar e o pastor Ronaldo e o pastor Cid termina esta oração. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois que deixar a consideração final. Amém. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos, Pai, na Tua santa presença nesta manhã, te agradecendo, Pai, te louvando por essa escola bíblica dominical. Obrigado pelo Senhor ter nos instruído. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor ter nos dado entendimento. Obrigado pelo Senhor ter estado conosco, porque a Tua palavra diz que quando nós nos reunirmos, o Senhor estaria entre nós. Agradeço, Pai, por todos os ouvintes, abençoa todos, que esta palavra venha mudar vidas, venha mudar destino das pessoas, que esta palavra venha entrar no coração, venha frutificar, meu Deus, venha fortalecer essa pessoa que às vezes está vivendo no cativeiro. Meu Deus, tem misericórdia, livra ela, Pai, porque eu creio, Pai, que tudo há um tempo determinado. A Tua palavra diz que a Tua ira, ela dura só por um momento, porque em Teu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, meu Deus, eu creio, eu coloco todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar aqui. Abençoa o pastor Ronaldo, a família dele, o cooperador irmão João Souza, toda a sua família, o pastor Sidney, Pai, o seu ministério, a sua família. Que o Senhor, ó Deus, venha operar grandiosamente como um forte, Pai, na vida de todos, em nome de Jesus. Querido Deus, ó Senhor, através do Teu Espírito Santo, Pai, eu creio, Senhor, nos trouxe sabedoria, entendimento, meu Deus, a queridos ouvintes também, que nos ouvem, Senhor Deus. Ó Deus, aqueles que nos assistem através, Senhor, da glória dessa live, Pai. Ó Deus eterno, Deus querido, agradecemos ao Senhor, meu Deus, por este domingo, aonde se encontram familiares unidos. Ó Deus, ó Pai, que venha essa comunhão, essa união entre a família, a paz do Senhor Jesus Cristo, cara, com todos. Meu Deus, ó Senhor, vem suprindo cada necessidade. Ó Deus de glória, porque Tu és santo, o Senhor é o nosso Rei, Senhor. Meu Deus, reina em nossa vida. Reina, Senhor Deus, ó Pai, queremos, ó Pai, como súditos, ó Pai, servo de Ti, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, servir cada vez mais. Que eu abrindo sempre o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos compreender a Tua boa vontade, Senhor, a Tua vontade sobre a nossa vida. Que possamos também, Senhor Pai de glória, fazer a vontade do Senhor, que apraz. Meu Deus, ó Pai, que viemos exalar um perfume agradável, que chega até ao Teu trono, as Tuas narinas, ó Deus. Ó Senhor da glória, perdoa, ó Deus, ó Pai Deus, pelas ofensas, ó Pai, ó Pai, perdoa, Senhor, algo, Pai de glória, que o cometemos, Senhor, contra o Teu reino. Senhor Deus, nos ensina a cada dia, a cada momento, Senhor. Meu Deus, abençoa a cada pai e família. Ó Deus, a cada mãe, a cada filho, a cada neto, a cada avô, Senhor da glória. Meu Deus, ó Senhor, Senhor, que a Tua bênção recaia sobre cada um, Senhor, nesta manhã. Meu Deus, dê um ótimo dia. Meu Deus, ó Pai, pela noite, ó Pai, onde estaremos no culto, cultuando ao Senhor, meu Deus, ó Pai, Te adorando, Te exaltando, Senhor, indo à Tua casa, Senhor, que vemos, ó Pai, dar o melhor de nós, vemos dar o melhor, Senhor, da glória, cada dia, cada momento, Senhor, Te adorando, Te exaltando. Meu Deus, abençoa aqui, Senhor, ó Deus, esta rádio Voz Amiga, Senhor Deus,
Abençoa, Senhor, meu Deus, aqui nosso irmão João. Ali eu pedi glória ao cooperador Éder, você dando sempre, Senhor, meu Deus, entendimento da tua palavra. Meu Deus, abençoa grandemente, ó Pai, glória, a vida do pastor Orcílio, juntamente com a tua família, e a todos os ouvintes, Senhor. Esteja com a minha família, minha esposa, meus filhos, ó Pai. Ó Deus de glória, que viemos, ó Pai, te servir a cada dia. Que possamos olhar, Senhor, possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, e que o trabalho, Pai, não se finda, o trabalho está continuando, Pai. Aleluia. E que possamos estar firmes, orando ao Senhor, buscando a Tua direção, para que nós possamos fazer o que melhor para o Teu reino, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, nesta manhã, meu Pai, deste domingo, Senhor, te louvamos, te agradecemos por este estudo maravilhoso, retrospectiva, que o Senhor venha abençoar cada ouvinte que acompanhou esta programação, aqueles que irão acompanhar, meu Pai, através do canal do YouTube, meu Deus, pelo site desta emissora Rádio Voz Amiga, abençoando, Senhor Jesus querido, as nossas autoridades, a todos os prefeitos de cada município, a cada governador de cada estado, ao nosso presidente, meu Pai da República, que é a nossa autoridade maior desta nação, abençoando a cada um dos teus filhos missionários que estão, meu Pai, realizando a tua obra, levando esta palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, e que o Senhor vai ao encontro desta pessoa que através da fé, que colocaram um copo com água, uma garrafa com água, uma veste ao lado do receptor, que o Senhor venha abençoar poderosamente, Senhor, restaurando, dando a graça e a vitória, confirmando a consagração desta água que está sobre este copo, esta garrafa, esta peça de roupa. No momento que esta pessoa tomar desta água, venha ser curada, venha ser liberta. No momento que esta pessoa vestir esta roupa, Senhor, da mesma maneira, venha receber a cura. Aqui está o caderno de oração aqui desta emissora da Rádio Voz Amiga. Quantos nomes estão relacionados aqui neste caderno? Muitas vidas já receberam, Pai, a resposta. Muitos estão aguardando, meu Pai, uma resposta, Senhor, da parte do Senhor. E nós determinamos e profetizamos e crendo, meu Pai, na oração da fé, esta pessoa que está, meu Pai, sentindo dores de cabeça constante, dor na coluna, dor nas pernas, problemas, meu Pai, nas veias, varizes, meu Deus, vai restaurando. Esta pessoa que está com dor, meu Pai, nos rins, Senhor, meu Deus, vai restaurando o rim desta pessoa, vai miuçando esta pedra que está no rim, na vesícula, meu Deus, vai restaurando, vai curando, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, é para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E esta pessoa que colocou esta carteira de trabalho ao lado do receptor, meu Deus, que o Senhor venha dar direção desta porta aberta, deste emprego aberto, meu Pai, para esta pessoa, que amanhã, segunda-feira, eles possam, Senhor, ter esta direção da parte do Senhor, ter esta grande bênção que tanto teu filho aguarda. Esta pessoa que tem uma causa na justiça, que está o número do processo, até mesmo a documentação, e nós sabemos que o Senhor é o nosso juiz por excelência, é o nosso advogado por excelência, e nós determinamos, meu Pai, a vitória, determinamos, meu Pai, a bênção, porque o Senhor é o Deus das causas perdidas, e eu creio, Pai, no mover do Senhor, é para que o nome do Senhor seja exaltado, repreendendo toda a artimanha do adversário, obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, encanto, meu Deus, que seja desfeito, meu Pai amado, trabalho feito em cachoeira, Senhor, esquina, cruzamento, meu Deus, vai concedendo a vitória, vai concedendo, meu Pai, a bênção, porque o Senhor é o Deus da libertação, é o Deus da cura, é o Deus da restauração, e nós te louvamos, meu Pai, por este momento tão importante, Pai, por essas vidas que estão orando conosco, intercedendo, abençoando o nosso querido irmão João Souza, que é o diretor desta emissora Rádio Voz Amiga, abençoando a cada ouvinte, a cada programação, meu Pai, que nesta emissora, a cada locutor, abençoando o pastor
Ronaldo, que esteve conosco nesse estudo, juntamente com a sua família, diaconisa a irmã Patrícia, esposa do teu servo, e o casal de filho, o teu servo que está aqui, meu pai, cooperador Éder, a esposa dele, a irmã Camila, juntamente, Senhor, com os familiares, e nós te louvamos, te agradecemos que esta tarde deste domingo, meu Deus, para o início de um novo dia, Senhor Jesus, amanhã, que estarão todos, meu Pai, indo para o trabalho, para cumprir, meu Pai, as obrigações perante o homem, que seja uma semana repleta de bênção, de vitória, de conquista, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Todos em casa digam amém, nós dizemos amém. Possa tomar desta água e agradecemos pela sua audiência, amém. Esteja sempre atento aí nessas programações. Esta rádio é 24 horas no ar, pelo aplicativo Radiosnet, amém, pelo site www.radiovozamiga.com.br, amém, que Deus abençoe. Precisando falar conosco, o nosso telefone é o 67, que é o DDD de Mato Grosso do Sul, 99289-1106, 679-9289-1106. A saudação final aí, o agradecimento do nosso querido pastor Ronaldo. Agradeço a Deus, né, por essa oportunidade, agradeço ao convite do pastor Sidney, aqui também dos irmãos, aqui o cooperador Éder, o cooperador também, o nosso irmão João Souza, e a querido ouvinte, você que nos ouve também, eu agradeço a Deus pela tua vida e você que nos assiste também, em nome de Jesus. Fica aí um beijo, um abraço aqui do pastor Ronaldo para todos. Amém. Cooperador irmão Éder. Amém, que Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. Obrigado por você estar tido conosco aqui mais uma manhã, mais um domingo. Deus ilumine vocês sempre. Que esse estudo venha abençoar vocês a cada dia mais. Que vocês venham ter uma semana mais do que abençoada. E se Deus permitir, domingo que vem estaremos novamente aqui, em nome de Jesus. Um abraço e até mais. Que Deus abençoe, amém. Um abraço e que Deus continue te abençoando. Um abraço para minha esposa, missionária Sandra de Abreu. Que Deus guarde, que Deus fortalece, que vocês venham ter um almoço maravilhoso entre família. E não se esqueça, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Amém? Leva a sua família, se preocupa com a sua família. Porque a palavra do Senhor diz assim, aquele que não preocupa com os seus, principalmente da sua família, negou a fé, é pior do que o incrédulo. Então não fique em casa. Procura uma igreja, procura a casa do Senhor mais próximo. Vai, seja grato ao Senhor, que Deus tem feito grandes maravilhas no meio de nós. Que Deus abençoe, um abraço, um beijo no teu coração. Continua orando por esta equipe maravilhosa, por esta emissora, até domingo, se Deus nos permitir, às 10 horas da manhã. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus Cristo.